conseguir, tá? A questão de teórica. Mas aí, qualquer coisa, eu boto os vídeos para apresentar. Eu acho que dá certo. Vou botar aqui. Aí a gente faz essa aula síncrona. Amanhã é feriado, viu, gente? Se os professores forem dar aula, vocês já digam logo, aí, professor, hoje é feriado, não é para ter aula, não. Oh, droga. Foi isso. Vocês estão vendo aí? Estão vendo? Alguém tem que falar, que eu não vejo mais. Tá vendo, Valquinelli? A Tô apresentação vendo não, professora. tá não? Eu tô Não, vendo e ainda não. fazendo uma comida aqui ao mesmo tempo. Tá o quê, bem? Tô vendo e fazendo uma comida ao mesmo tempo. Será que é porque eu tô com celular, professora? Deixa eu botar de novo, peraí. Deu certo agora. Agora deu certo, né? Pronto. Então, vamos lá. A aula, a gente vai... eu vou colocar só escalas numéricas, certo? Não vou colocar escalas gráficas. Ok? Tanto é que a atividade que eu coloquei lá é só sobre escalas numéricas. Então, os objetivos da aula, vocês vão aprender a representar o desenho do objeto em escala. Vão aprender a obter a escala adequada de um desenho, fazer a leitura das dimensões reais de um objeto em um desenho e construir escalas gráficas. Escala gráfica, não. Então, existem dois tipos de escalas. Escalas numéricas, que é quando tem apenas número em sua composição, e as escalas gráficas, que é quando tem uma barra graduada e ao longo dela tem valores reais possíveis de serem medidos diretamente no desenho. Escala numérica, qual é o conceito? Escala vai ser a relação entre medida linear do desenho e a sua respectiva medida real do objeto, certo? Ou seja, escala é igual a D sobre R. Sempre vai vir primeiro o desenho, a medida do desenho, para depois a medida do objeto. Quando fala em medida linear, é um comprimento, uma largura, uma altura, certo? Um diâmetro, medidas lineares, ok? Então, ela sempre vai aparecer na forma x para y. Que em x vai ser a medida linear do desenho e y a respectiva medida do objeto, certo? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui a escala 1 para 50, significava o quê? Que em 1 metro do desenho equivalia a 50 metros do objeto real. Se tivesse a escala aqui 1 para 20, um metro ou 1 centímetro ou 1 milímetro, ou seja, a mesma medida do desenho equivale a, no caso, 20 do real. Se for metro, é metro por 2, se for centímetro, é centímetro por 2, se for milímetro, é milímetro por 2. Sempre vai ser a mesma medida, a mesma unidade, certo? E a dimensão menor é sempre reduzida à unidade 1. Ou seja, você sempre vai encontrar escalas 1 para o módulo de escala ou o módulo de escala para 1, certo? Alguém pedindo para entrar, vou ter que parar a apresentação para poder permitir. Porque, oh, Jesus, ainda não fizeram os e-mails. Um minutinho. Wagner, boa noite. Providencia seu e-mail de Alfesa, que eu tive que parar a apresentação, viu? Apresentar de novo. Se entrar mais alguém, aí eu não vou poder, não vou parar mais, não.
Então, gente, existem 3 tipos de escala. A escala de redução, que ela é 1 para o módulo de escala. Quando é que eu vou usar a escala de redução? Quando eu tenho objetos grandes e preciso desenhar ele menor do que a sua verdadeira grandeza, certo? Então, por exemplo, o desenho arquitetônico. O desenho arquitetônico, todo ele trabalha com escala de redução, porque um edifício, né, uma obra, uma casa, enfim, o que você for trabalhar na parte arquitetônica, na parte da construção, é muito grande, não dá para você desenhar no mesmo tamanho no papel. Por isso que a gente usa a escala de redução. Ela é do tipo 1 para M. A escala de ampliação é do tipo M para 1, ou seja, vem primeiro o módulo de escala é o valor diferente de 1, certo? Para 1. E a escala natural é 1 para 1. Escala natural é quando o desenho tem as mesmas dimensões que o objeto real. Escala de ampliação é quando o desenho, certo? Ele é bem maior do que o objeto real, ou seja, quando eu tenho objetos bem pequenos e eu tenho que desenhar eles maiores, porque se eu desenhar eles pequenos, eu não vou conseguir ver as dimensões e ver todas as características daquele objeto. Então, escala de ampliação é quando eu tenho objetos pequenos. Por exemplo, peças de aparelhos eletrônicos, certo? Imagina aí as peças de um celular, as peças de um relógio. São todas muito pequenas. Então, eu tenho que desenhar elas na escala de ampliação, certo? Eu vou botar aqui o vídeo que eu fiz falando sobre isso, para vocês entenderem como é que obtém uma escala. Aqui as aulas práticas que eu gravei que não prestou. Vamos ver se dá para vocês verem. Vou aumentar aqui o volume. Vamos fazer o teste. Então, vamos entender agora. Dá para ouvir? Escala de redução, escala de ampliação e a escala de... Alguém fala, dá para ouvir? Oi? Mais ou menos. Desenhar em tamanho reduzido. Pronto, agora eu já ouvi. Então, Agora tá mudo. tá ouvindo? Não, continua. Não, mentira, tá bem baixinho, não dá nem pra ouvir. Não dá certo, não. Eu vou fazer o seguinte, esses vídeos práticos, deixa eu parar aqui. Ó, vejam que são vários vídeos práticos, então dá para ver aí, né, na tela que está compartilhada. Ele justamente isso, o som dele ficou muito baixo quando eu coloquei dentro dos outros, por isso que eu não publiquei. Aí eu vou dar só aula teórica e amanhã eu posto todos esses videozinhos. São vídeos curtos, de 3 minutos, 5 minutos, certo? Então, vamos continuar. Deixa eu abrir aqui os slides. Estão vendo? Dá para ver aí a apresentação? Vamos lá. Aí vamos a algumas observações, certo? A escala a ser escolhida para um desenho depende da complexidade do objeto a ser representado e da finalidade da representação. Ou seja, quando vocês forem escolher a escala que vocês vão trabalhar, porque vai ser vocês que vão escolher, certo? Futuramente. E agora não. As questões eu vou usar tal escala. Mas futuramente, vocês que vão escolher a escala que vai trabalhar para aquele objeto. E aí vocês vão olhar para o objeto. Se for um objeto muito complexo, com muitos detalhes, vocês vão ter que escolher uma escala que ele fique melhor representado, que ele fique maior, tá? Se for um objeto simples, com poucos detalhes, então você pode usar uma escala que o desenho fique menor, já que ele não tem muitos detalhes. Um exemplo disso, um desenho arquitetônico. Se eu for desenhar apenas um galpão vai ter o quê? Somente as paredes. Então, um galpão geralmente é grande, né? São paredes extensas. Então, o galpão eu posso usar uma escala que ele fique
menor, o desenho fica menor, porque não tem muitos detalhes. Agora, se eu for desenhar a planta baixa de uma casa, tem muita coisa na casa para representar, muita coisa mesmo. Então, eu vou ter que usar a escala, escolher, né? De modo que eu consiga representar ali todos aqueles detalhes, certo? O valor do módulo da escala devem ser normalmente números inteiros e fáceis de ser trabalhados. Ou seja, quando for escolher números inteiros, vou usar a escala 1 para 50. Ótimo. Ah, não, vou usar a escala 1 para 43,2. Não tem necessidade disso. Então, sempre preferir números inteiros, certo? E também dá preferência aos números recomendados pela BNT, que eu vou mostrar a vocês. A escala define o formato da folha de papel para desenho, ou se já está definida, a escala máxima a ser utilizada é determinada em função dessas dimensões. Ou seja, primeira coisa que eu vou ter que olhar é o quê? Para a complexidade do objeto, né? Para os detalhes que ele tem. E aí eu vou escolher a escala e vou procurar um papel que se adequa àquela escala. Mas, se eu só tenho aquele papel, por exemplo, eu só tenho um papel A4, né? Que é o que a gente usa normal. Eu só tenho um papel A4 e preciso desenhar, aí sim que eu vou modificar a escala para que meu desenho caiba naquele papel. Ok? Mas o ideal é você ir pelo objeto, pela complexidade dele. Senão, o formato que vai se adequar. Aí, o que acontece? Para transformar o desenho técnico em uma linguagem gráfica, foi necessário padronizar os procedimentos de representação gráfica. Ou seja, para que o desenho seja um desenho técnico, ele precisa ter normas, certo? Ele precisa obedecer às regras. Por quê? Porque se cada um desenhar do jeito que pensa, do jeito que acha que é, ninguém vai conseguir interpretar aquele desenho. Por isso que existe aqui no Brasil a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, certo? Que ela foi fundada em 1940. Cada país tem a sua associação com as suas normas, certo? E todas essas associações seguem uma associação só que é mundial. Eu esqueci o nome dela. Mas tinha uma associação mundial que todas as outras estão ligadas a ela, porque assim qualquer pessoa que desenhar em qualquer lugar do mundo vai interpretar. Porque a gente desenha com símbolos, certo? A gente desenha símbolos. Então, existe uma NBR, né? A ABNT, ela dita as NBRs. Existe uma NBR, o que é NBR? Norma Brasileira Registrada. Existe uma NBR que fala só sobre escalas, que é a NBR 8196, certo? Criada em dezembro de 1999. O que ela fala? Se eu for falar a palavra escala, eu vou dizer escala 1 para 50. A escala 1 para 100. Se eu for escrever, aí eu posso abreviar, colocar ESC, um ponto da abreviação, em seguida de 2 pontos, e segue a relação, certo? Então, a escala natural é escala 1 para 1. Se for uma escala de ampliação, vai ser a escala x para 1, ou seja, um valor maior do que 1. E se for uma escala de redução, vai ser 1 primeiro para o valor de x. E a partir de agora, todo desenho que a gente fizer, a escala tem que ser indicada na legenda, certo? Todo e qualquer desenho devemos indicar na legenda. Ou abaixo dele. Fiz um desenho, fui lá e coloquei a escala que eu utilizei, certo? Mesmo que seja a escala natural, a 1 para 1, eu tenho que indicar. O que é que a BNT recomenda? Para as escalas de redução, 1 para 2, 1 para 20, 1 para 200. Ou 1 para 5, 1 para 50, 1 para 500. Ou 1 para 10, ou 1 para 100, ou 1 para 1000. Ah, professora, eu não quero trabalhar com essas escalas. Eu quero trabalhar na escala 1 para 300. Eu não posso? Pode. Você que vai escolher a escala que melhor se adeque ao seu objeto, certo? Isso aqui são as recomendadas, mas você pode trabalhar com outras.
lembrando o que eu disse, sempre que o módulo da escala seja números inteiros e fáceis de trabalhar. Escala de ampliação, o que a BNT recomenda? 2 para 1, 20 para 1, 5 para 1, 50 para 1, 10 para 1 ou 100 para 1. Certo? Posso trabalhar com outras. E para o desenho arquitetônico, a BNT recomenda. Se for desenhos de detalhes, escala 1 para 10, 1 para 20 ou 1 para 25. Se for plantas, cortes, elevações ou fachadas, escala 1 para 50 ou 1 para 100. Se for planta de cobertura, escala 1 para 100 ou 1 para 200. Plantas de situação, 1 para 500 ou 1 para 1000. Observem o seguinte, desenho arquitetônico a gente trabalha só com escalas de redução, não é isso? Então, se vocês olharem aqui, quanto maior o módulo da escala, ou seja, quanto maior o valor do módulo, menor vai ser o desenho. Veja, uma planta, um desenho de detalhes. O que é um desenho de detalhes? Desenho de detalhes no desenho arquitetônico por exemplo, eu estou desenhando a planta baixa, certo? Aí tem uma coisa lá que não consigo representar naquela escala. Estou desenhando a planta baixa na escala 1 para 100. E tem uma parte lá do banheiro, uma bancada, que eu não consigo desenhar na planta baixa. Então, eu faço um círculo, né? Puxo uma linha de chamada, uma setinha, e faço um desenho de detalhes, ou seja, um desenho maior, numa escala, ó, em que o módulo é menor, certo? Então, ó, quanto maior o valor do módulo da escala, menor vai ser o desenho. Então, a gente diz o seguinte, que escalas grandes são aquelas que eu tenho desenhos grandes. Então, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 5, certo? Escalas pequenas são aquelas que eu tenho desenhos pequenos. Então, 1 para 1000, 1 para 2000. No desenho, na cartografia, desenho topográfico, a gente só trabalha com escalas pequenas, ou seja, com o valor do módulo elevado, 1 para 5.000, 1 para 20.000. O mapa do Brasil, ele é feito na escala 1 para 20 milhões. Ou seja, o desenho, né, o objeto real, o Brasil, ele foi reduzido 20 milhões de vezes para poder caber no mapa, naquele mapa de 1 metro por 1 metro. Aí aqui a gente tem um exemplo de obtenção de escala. Como é que eu vou obter uma escala? Certo? Que não deu para ver ali naquele vídeo. Então, ó, o comprimento de um canal de irrigação é 100 metros. No desenho, essa medida deverá ser representada por 40 centímetros. Qual deve ser a escala do desenho? Certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer, deixar os dois na mesma unidade. Veja que o real está em metros e o desenho está em centímetros. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é deixar metro e metro, certo? Na mesma unidade. Sempre a gente iguala a unidade maior. Então, 40 centímetros é a mesma coisa de 0,4 metros. A escala não é D sobre R, então vai ser 0,4 metros para 100 metros. Então, como é uma escala de redução, não é? Porque, ó, 100 metros vai ficar 40 centímetros, é uma escala de redução. Então, eu divido por 0,4 e divido aqui por 0,4. Assim, vai ficar a escala 1 para 250. 100 dividido por 0,4 é 250. Eu fiz os vídeos para cada exemplo desse, escrevendo passo a passo, certo? Que aí eu vou postar todos amanhã, individuais. Também tem vídeo para cada slide, quase todos os slides aqui que tem exemplos, tem uns vídeos, só que infelizmente não dá para escutar, né? Aqui, se eu botar para apresentar. Vamos lá. A escala na forma decimal. Desenhos antigos, vocês podem encontrar escalas na forma decimal, certo? Então, por exemplo, a escala 0,02, o quê? 2 centésimos. Nos tempos de hoje, é a escala 1 para 50. Como é que eu vou saber que 0,02 é 1 para 50? Vamos lá. 0,02 não é 2 centésimos? Ou seja, 2 dividido por 100. Como é uma escala de redução, então eu tenho que ficar 1, né, para o módulo. Então, divido por 2, vai ser a escala 1 para 50.
certo? Tem lá um vídeo também, eu dou até outro exemplo, eu vou colocar para vocês. E a escala também pode ser expressa na forma de percentual, ou seja, onde vai ter apenas uma percentagem abaixo do valor, abaixo do desenho do objeto. Então, por exemplo, se eu encontrar 100%, é a escala natural, é a 1 para 1, 100%. Se eu encontrar um valor abaixo de 100%, vai ser uma escala de redução. 80%, 80%, é 80 dividido por 100, não é isso? Dividido por 80, dividido por 80, vai ser a escala 1 para 1,25. Escala de ampliação é quando eu tenho a percentagem acima de 100%. Então, 120%, 120%, 120 dividido por 100. Como é uma escala de ampliação, ela é do tipo módulo para 1, então eu vou dividir aqui, ó, por 100 e vou dividir por 100. Assim vai ficar 1,2 para 1, certo? Fator de escala. O que é fator de escala? Nada mais é do que escala, certo? Sendo que vai ser expresso em unidades adequadas. Então, não é complicado para a gente olhar para uma escala 1 para 100 e dizer 1 metro do desenho equivale a 100 metros do real. Eu não tenho 1 metro de desenho. Dificilmente eu vou ter 100 metros do real. Ah, então para centímetro. 1 centímetro do desenho equivale a 100 centímetros do real. 1 centímetro do desenho é tão pouco e 100 centímetros do real também é muito pouco, né? Então, para que é que serve o fator de escala? Por quê? É para a gente adequar as unidades. A gente não desenha em centímetros e o objeto real trabalha em metro, né? Então, o fator de escala é isso, é para a gente adequar a escala. Como é que eu vou obter um fator de escala aqui, ó, da escala 1 para 50? Tem um exemplo também que eu vou postar. Então, ó, 1 para 50, certo? Como é que eu vou obter? Primeiro, eu quero em centímetros por metro, o fator de escala. Então, eu vou a 1 para 50, então, numerador, primeiro, eu vou colocar os dois em metros, né? 1 metro para 50 metros, e depois vou transformar o numerador no que eu quero, que é centímetros. 1 metro são quantos centímetros? São 100. Em 1 metro eu tenho 100 centímetros. Então, 100 centímetros dividido por 50 metros dá 2. 100 dividido por 50, 2. 2 centímetros por metro, ou seja, a cada 2 centímetros do meu desenho equivale a 1 metro do objeto real. Certo? Então, quando eu desenhei ali no meu desenho 2 centímetros, significa que no meu objeto real ali vai ter 1 metro. Então, é bem mais fácil de entender, bem mais fácil de interpretar quando se trabalha com fator de escala. Tanto é que todos os outros exemplos que eu faço é sempre através do fator de escala, para que vocês aprendam a calcular e não esqueçam, certo? Então, a gente tem o quê? Que fator de escala é igual a D sobre R. Por quê? Porque fator de escala é igual a escala, é a mesma coisa, sendo que nas unidades. Então, para que é que serve isso? Para quando eu quiser calcular o valor do desenho ou para quando eu quiser calcular o valor do objeto real, certo? O fator de escala é igual a D sobre R. Então, se eu quiser saber D, vai ser igual a F vezes R, ou seja, o R que está dividindo passa multiplicando. E se eu quiser saber o valor real, é só inverter aqui, ó, RF, certo? R vai ficar igual a D sobre F, ok? Ó, exemplo 3. Obter o comprimento de um segmento de reta que representará na escala 1 para 100. Então, a escala é 1 para 100. Quanto é o fator de escala de 1 para 100? 1 metro equivale a 100 metros. Certo? Estou fazendo aqui só dizendo como é que eu faria. 1 metro equivale a 100 metros. Então, 1 metro eu tenho 100 centímetros. 100 centímetros dividido por 100 metros é 1. Então, a escala 1 para 100 é a escala mais fácil de trabalhar, porque o fator de escala é 1 centímetro por metro. Quando você desenhou ali 1 centímetro, equivale a 1 metro do real. Essa é a escala de melhor interpretação.
certo? Então, ó, obter o comprimento de um segmento de reta que representa a escala 1 para 100, um fio horizontal de 20 metros. Ou seja, eu vou querer saber o valor de D. R é 20 metros. Eu já sei o valor real. Eu quero saber, ó, eu tenho um fio, um objeto de 20 metros, vou usar a escala 1 para 100. Qual é o valor do meu desenho? Eu vou desenhar com quanto? Então, é só multiplicar, né? Eu quero saber D. D é igual a F vezes R, ou seja, o fator de escala, que é 1 centímetro por metro, vezes o real, que é 20. 1 vezes 20 é 20. Então, eu vou desenhar com 20 centímetros. Quando vocês estiverem vendo os vídeos, vai ser mais fácil. Exemplo 4. O comprimento de uma cerca na escala 1 para 50 é 15 centímetros. Ou seja, eu tenho um desenho com 15 centímetros que foi desenhado na escala 1 para 50. E eu quero saber qual é o comprimento real. Eu quero saber o valor de R. Eu peguei um desenho que tem lá 15 centímetros na escala 1 para 50. Isso equivale a quanto do real? Certo? Então, R não é igual a D sobre F. O fator de escala de 1 para 50 é 2 centímetros por metro, que a gente já calculou lá no exemplo 2. Então, o fator de escala vai ser igual a 100 dividido por 52 centímetros por metro, que a gente calculou. R vai ser igual a 15 centímetros dividido por 2 centímetros por metro. Vou cortar centímetros com centímetros. 15 dividido por 2, 7,5. Então, aquele 15 centímetros que foi desenhado na escala 1 para 50 equivale a 7,5 metros no objeto real. Ok? Vocês estão me escutando? Alguém fala aí para saber se eu estou dando aula ainda? Tem alguém me ouvindo? Mas eu não acredito, não. Tem alguém ouvindo, gente? Dá para ouvir. Ah, tá. Porque às vezes pode a internet cair, eu continuar aqui apresentando, sair do Google Meet e não ver. Escalímetro. Escalímetro é um instrumento de desenho que apresenta os valores de comprimento real do objeto nas escalas mais utilizadas. Ou seja, o escalímetro, gente, não é uma régua, certo? É um instrumento de medida. Nele, no escalímetro, o meu não está aqui, o meu está em Caraúbas e eu não fui mais em Caraúbas depois da pandemia. Então, não tenho nem como mostrar a vocês. Mas o escalímetro é uma régua triangular, certo? E que nela vão vir o desenho de 6 escalas. Certo? Igual como está aqui, ó. Aqui está a escala 1 para 100. Certo? Como é que eu vou usar o escalímetro? Eu vou pegar o desenho, certo? O desenho que eu tiver, que eu quiser saber. Eu tenho que colocar a escala do desenho igual à escala do escalímetro. Veja que aqui está 100 e esse desenho foi feito na escala 1 para 100. Então, quando eu tirar essa medida aqui, ó, por exemplo, aqui deu 5. Significa o quê? Que meu objeto real tem 5 metros. Então, o escalímetro é um instrumento de medida, que eu vou tirar as medidas reais do objeto diretamente sobre o desenho. Ok? Entenderam? Escala e a área de uma superfície. O que é isso? A gente pode trabalhar com áreas, certo? Observe, aqui eu tenho o meu objeto real, tá? Representando aqui o objeto real, e que a medida dele, ó, é uma medida real, que eu chamo de R, né? A medida real eu vou chamar de R. A área desse objeto real vai ser quanto? Vai ser R vezes R, certo? Ou seja, a área do objeto real, que eu vou chamar agora de S, a área do objeto real, S maiúsculo, vai ser igual a R ao quadrado. Ok? E aqui eu tenho o meu desenho, certo? O meu desenho, a medida dele, para mim saber a área desse desenho, vai ser uma medida do desenho vezes a medida do desenho. Então, a área do meu desenho vai ser D ao quadrado. A área do objeto real eu chamo de S maiúsculo, a área do desenho eu chamo de S minúsculo. Ok? Então, se eu estou trabalhando com áreas, área sempre vai ser o quê? Metro quadrado, centímetros quadrado, não é isso? Então, eu vou levar tudo ao quadrado.
né? Eu não sei que fator de escala, que é igual a escala, é igual a D sobre R. Como eu estou trabalhando com áreas, eu tenho que elevar ao quadrado. Então, eu vou ficar com o fator de escala ao quadrado, que é igual a escala ao quadrado. A gente pode até tirar essa escala, deixar só o fator de escala. Vai ser igual a D ao quadrado sobre R ao quadrado. Quem é D ao quadrado? A área do desenho, que eu vou chamar de S minúsculo. Quem é R ao quadrado? A área do objeto real, que eu vou chamar de S maiúsculo, certo? Então, assim, eu tenho que fator de escala ao quadrado vai ser igual à área do desenho sobre a área do objeto real. Para que isso? Para quando eu quiser descobrir a área do desenho, certo? Que a área do desenho vai ser igual a fator de escala ao quadrado vezes a área real. Ou quando eu quiser saber a área de um objeto real, que vai ser igual a área do desenho sobre o fator de escala ao quadrado. Aí tem esses exemplos, tem o exemplo 5 e o exemplo 6, né, que vão estar lá nos vídeos que eu vou postar. Então, a área da sala de desenho apresenta as dimensões 8 metros de comprimento por 5 metros de largura, ou seja, 8 vezes 5, 40 metros quadrados. Na escala 1 para 25, qual a área do desenho? Certo? Então, eu vou usar a fórmula da área do desenho. Szinho, que é a área do desenho que eu quero descobrir, é igual a S maiúsculo, que é a área do objeto real, que vai ser 40 metros quadrados, né? 8 vezes 5, vezes fator de escala ao quadrado. Então, eu vou calcular o fator de escala da escala 1 para 25. 100 dividido por 25 é 4. Então, é 4 centímetros por metro ao quadrado, né? Que é fator de escala ao quadrado. Então, a área do desenho vai ser 640 metros quadrados, ou seja, 40 metros quadrados vezes 4 centímetros quadrados por metro quadrado, dá 640. Lembrando que é 4 ao quadrado, então vai ficar 16, certo? É 40 vezes 16. Aqui é outro exemplo. Aqui ele está falando de uma área de um terreno circular, certo? Essas fórmulas aqui que eu mostrei a vocês de área, o exemplo para a obtenção da fórmula, ele usa um quadrado, mas eu posso aplicar essa fórmula para qualquer fórmula, seja circular, seja um trapézio, seja triângulo, seja quadrado, retângulo, enfim. Qualquer uma da forma, certo? Do objeto, eu vou usar a mesma fórmula, certo? Para a obtenção da área. Se eu quiser desenhar, aí eu vou usar a fórmula da figura geométrica. Por exemplo, aqui, ó, é um terreno circular, então eu vou ter que usar a fórmula do círculo, que é πr ao quadrado, ok? Que aí, quando vocês verem os vídeos, vocês vão entender, eu faço passo a passo, tudo explicadinho, como é que obtém, como é que desenha, né, esse exemplo. Mudança de escala, seja ampliação ou redução. O que é isso? É quando eu tenho um desenho, certo? E quero redesenhar ele a partir do desenho. Ou seja, eu não tenho um objeto real, eu só tenho um desenho. E eu quero fazer outro desenho a partir dele. Então, a gente vai usar as fórmulas de mudança de escala. Vamos entender aqui. Ó, eu tenho o meu primeiro desenho, que é o desenho original, que é a partir dele que eu quero desenhar, né? O meu desenho antigo, vamos dizer assim. Então, no meu desenho, eu tenho lá uma medida, certo? Eu tenho uma medida, né? Que equivale a um objeto real. Então, a medida aqui, ó, eu vou chamar de D1, que é a medida do meu desenho, certo? E ele foi desenhado na escala que eu tinha lá, 1 para M1, ou seja, para o módulo daquela primeira escala. O meu desenho novo, que eu vou chamar, a medida dele vai ser o D2, que é o que eu vou querer descobrir, certo? Ele vai ser desenhado na minha escala nova, que eu vou escolher. Mas me diga uma coisa, se eu desenhar várias coisas, eu pego aqui um desenho, desenhar outro desenho, o objeto real vai mudar? O que é que vocês acham? Alguém fale. Muda o objeto real? Eita, dá vergonha desse povo de falar. Não muda.
O objeto real não muda, certo? Então, eu tenho que R vai ser igual a D sobre F. Então, para o meu primeiro desenho, R vai ser igual a D1 sobre F1. Para o meu novo desenho, R vai ser igual a D2 sobre F2. Então, R é igual a R, ou seja, eu posso ter vários desenhos desenhados em escalas diferentes, a medida do desenho vai mudar, a escala vai mudar, o fator de escala vai mudar, mas o objeto real não muda. Então, R vai ser igual a R, ou seja, D1 sobre F1 vai ser igual a D2 sobre F2. Quem é que eu quero descobrir? D2, que é a medida do meu novo desenho. Então, D2 vai ser igual a D1, que multiplica F2 sobre F1, tá? Tem o exemplo 7, né? Qual o comprimento de uma parede a ser desenhada na escala 1 para 400? Veja, olha, a ser desenhada. Então, é futuro. Então, 1 para 400 é a minha nova escala. Se na escala 1 para 1000, ele é desenhada com um comprimento de 15 centímetros. Ou seja, eu tinha um desenho, né, o meu D1, que tinha 15 centímetros, que ele foi feito na escala 1 para 1000. Eu vou querer usar agora a escala 1 para 400. Esses 15 centímetros na escala 1 para 400, eu vou desenhar com quanto? Então, é só aplicar aqui a fórmula, ó. E aí, ó, 15 vezes fator de escala de F2, ou seja, de 1 para 400, é 0,25. Fator de escala de 1 para 1000 é 0,1. Então, só aplicar na fórmula e o meu novo desenho vai ser 37,5. Certo? Ok? Escala gráfica, eu resolvi não apresentar para vocês, deixa só a escala numérica, certo? Porque ia ser bem complicado de conseguir mostrar a vocês a distância. Então, deixa eu parar aqui a apresentação. Pronto. Parar aqui a apresentação. E aí, amanhã, eu vou, aqui tá gravando, eu vou postar essa aula, certo? E vou postar os vídeos individuais. Vão ser vários videozinhos pequenos com as questões. E vou botar esses slides também, tá? Para vocês poderem ver a questão, ver tudo direitinho. Tá ok, gente? Alguém tem dúvida? Alguém quer fazer pergunta? Eu vi que ninguém respondeu ainda, né? O exercício de escalas, ele tá para entregar até quarta-feira, né? Acho que é, até quarta-feira ele tá para entregar. Então, dá tempo vocês assistirem os videozinhos amanhã, assistir essa aula de novo, quem quiser, e responder até quarta, porque é só uma questão bem rápida para fazer, vale 2 pontos. Ok? Dúvidas? Não. Vocês... eu queria conversar uma coisa com vocês sobre os exercícios que eu corrigi hoje. Gente, tenham cuidado. Vocês estão colando demais. Os exercícios... Deixa eu parar aqui de apresentar, peraí. De gravar. Peraí.